أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जंग उहद में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से जिक्र हो रहा था. A vida e o caráter do santo profeta sallallahu alaihi wasallam estavam a ser apresentados em relação à batalha de Uhud. Mais detalhes são os seguintes. O santo profeta sallallahu alaihi wasallam era mais perto do inimigo em termos de distância entre as pessoas. E 15 pessoas mantiveram-se firmes ao seu lado durante a batalha de Uhud. 8 eram dos Muhajirin, incluindo Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Talha, Hazrat Zubair, Hazrat Abdurrahman bin Auf, Hazrat Saad bin Abi Waqas e Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah, que Allah esteja satisfeito com eles. E 7 eram dos Ansar, incluindo Hazrat Hubab bin Munzir, Hazrat Abu Tajana, Hazrat Asim bin Sabit, Hazrat Haris bin Simma, Hazrat Sahal bin Hunayf e Hazrat Saad bin Muaz raziyallahu anhum, que Allah esteja satisfeito com eles. Alguns são da opinião de que Saad bin Ubadah e Muhammad bin Maslama raziyallahu anhum também estavam entre eles. Outros disseram que 30 pessoas permaneceram firmes ao lado do santo profeta sallallahu alaihi wasallam e cada uma deles disse: que o meu rosto esteja na frente do rosto do santo profeta sallallahu alaihi wasallam e que o meu corpo fique na frente do corpo dele, para que ele permaneça protegido e que a minha vida seja sacrificada por ele. Numa narração está registrado que Talha bin Ubaidullah raziyallahu anhu e 11 outras pessoas permaneceram ao lado do santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Em outra narração relata-se que quando os idolatras cercaram o santo profeta sallallahu alaihi wasallam, ele estava no meio de 7 companheiros da tribo Ansar e um companheiro dos Quraishitas. E há outra narração que diz que o santo profeta sallallahu alaihi wasallam ficou sozinho junto com outros 9 pessoas, 7 da tribo Ansar, 2 dos Quraishitas e o santo profeta sallallahu alaihi wasallam era o 10º. O número de companheiros que ficaram firmes ao lado do santo profeta sallallahu alaihi wasallam varia entre diferentes narrações. A nota que a equipa de pesquisa forneceu afirma que são mencionados 30 companheiros. Uma explicação possível para isso pode ser que o número de companheiros tenha mudado constantemente naquele momento. Aquele que viu 15 pessoas mencionou 15 e outro mencionou a quantidade que ele observou. Os companheiros devem ter vindo constantemente para o santo profeta sallallahu alaihi wasallam e saindo, o que pode ter causado a diferença no número. No entanto, isto parece estar correto, pois foi mencionado nos detalhes dos sermões anteriores que os companheiros cercavam o santo profeta sallallahu alaihi wasallam, mas o ataque do inimigo quebrava o círculo e, como resultado, eles se dispersavam e então reagrupavam.
De qualquer forma, a verdade é que os companheiros demonstraram constantemente a firmeza e nenhum deles temia a morte nem um pouco. Também é mencionado que no dia da Batalha de Uhud, o santo profeta sallallahu alaihi wasallam fez os companheiros prestarem juramento de sacrificar as suas vidas. Quando os muçulmanos aparentemente sofreram uma derrota, eles permaneceram firmes e começaram a proteger o santo profeta sallallahu alaihi wasallam com as suas vidas, tanto que alguns deles foram martirizados. Naquele dia, 8 pessoas prestaram juramento de fidelidade nas mãos abençoadas do santo profeta sallallahu alaihi wasallam para estarem dispostas a sacrificar as suas vidas. Os nomes das pessoas afortunadas que prestaram este juramento são declarados da seguinte forma: Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Ali, Hazrat Talha, Hazrat Zubair, Hazrat Saad, Hazrat Sahal bin Hunayf, Hazrat Abu Dujana, Hazrat Haris bin Simma, Hazrat Hubab bin Munzir e Hazrat Asim bin Sabit radiyallahu anhum. E nenhum destes companheiros foi martirizado. Está escrito no livro de Khasais Ashra de Alama Zamakhshri que no dia da Batalha de Uhud, Hazrat Zubair radiyallahu anhu permaneceu firmemente ao lado do santo profeta sallallahu alaihi wasallam e naquele momento ele jurou a lealdade ao santo profeta sallallahu alaihi wasallam até a sua morte. Significa que ele prometeu que daria a sua vida para protegê-lo e que não deixaria o santo profeta sallallahu alaihi wasallam sozinho. Em relação à firmeza e devoção dos companheiros, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radiyallahu anhu escreve no seu livro A Vida e o Caráter do Selo dos Profetas nas seguintes palavras: As façanhas de bravura demonstradas pelos companheiros que se reuniram em volta do santo profeta sallallahu alaihi wasallam foram tais que a história é incapaz de apresentar algo semelhante. Essas pessoas giravam ao volta do santo profeta sallallahu alaihi wasallam como mariposas ao redor de uma chama e continuamente colocavam as suas vidas em risco pelo santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Os companheiros tomavam cada golpe sobre si mesmos e continuaram a atacar o inimigo enquanto protegiam o santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele ainda escreve: Mas por quanto tempo esses poucos devotos poderiam resistir a essa grande inundação que devastava a cada momento de todas as frentes com as suas ondas horríveis? Os muçulmanos balançavam de um lado para o outro com cada onda de cada ataque realizado pelo inimigo. Mas assim que a sua força diminuísse um pouco, estes muçulmanos indefesos continuariam a lutar e a cercar o seu amado mestre. Às vezes, a força do ataque seria tão perigosa que o santo profeta sallallahu alaihi wasallam ficava praticamente sozinho. Houve uma ocasião em que apenas 2 homens estavam ao redor do santo profeta sallallahu alaihi wasallam e houve até um momento em que apenas 2 pessoas estavam ao lado do santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Entre esses devotos foram especialmente registrados os nomes de Hazrat Abu Bakr, Hazrat Ali, Hazrat Talha, Hazrat Zubair, Hazrat Saad bin Waqas, Hazrat Abu Dujana Ansari, Hazrat Saad bin Muaz e Hazrat Talha Ansari radiyallahu anhum. A partir desta referência fica resolvido o número de companheiros em torno do santo profeta sallallahu alaihi wasallam que foi mencionado em várias referências. Como eu já disse, por causa dos ataques, ora eram menos, ora eram mais companheiros. O Messias Prometido al-Islam explica na sua resposta a uma objeção levantada pelos cristãos contra o santo profeta sallallahu alaihi wasallam quando acusaram que ele permitiu mentir ou dizer algo falso. O Messias Prometido al-Islam diz: um exemplo sublime do ensinamento de nosso Senhor e Mestre, o nobre profeta sallallahu alaihi wasallam, é comprovado aqui neste lugar. E que o Tória, ou seja, trocadilho, da qual o vosso Jesus se beneficiou durante toda a sua vida, como se fosse o leite materno. O santo profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, alertou contra isso e aconselhou evitá-lo tanto quanto possível. A tradução lexical de Tória é que a língua pronuncia uma coisa e coração significa outra coisa. Ou seja, dizer algo que tem 2 significados. Ao esclarecer isso, o Messias Prometido al-Islam explicou ainda mais a palavra Tória. Eu já afirmei o significado lexical
O Messias prometido, al-Islam, explica ainda nas seguintes palavras: durante um período de caos, para esconder um assunto por medo ou com a intenção de esconder um segredo, de acordo com os ditames da sabedoria, deve ser afirmado com tais exemplos e de tal maneira que uma pessoa inteligente o compreenda e uma pessoa tola não entende isso. Ou seja, falar sabiamente de tal maneira que não seja mentira, mas apesar dos seus diversos significados, uma pessoa inteligente entende a realidade do assunto e uma pessoa não inteligente não o entende. Pelo contrário, a sua atenção é desviada para outro lugar. Mas o Messias prometido, al-Islam, afirma que está provado por ahadis que isso é contra o mais alto nível de retidão. O Messias prometido, al-Islam, explicou isso extensivamente. Portanto, nunca pode ser provado sobre o santo profeta sallallahu alaihi wasallam que ele mentiu. Este é um resumo do que o Messias prometido, al-Islam, afirma, que segundo os cristãos, a pessoa a quem eles chamam Deus está em tal estado que distorce as suas palavras nos menores assuntos. No entanto, ao explicar isto, o Messias prometido, al-Islam, afirma: isso foi avisado pelo santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele aconselhou evitá-lo tanto quanto possível, para que o significado de uma declaração não se pareça uma mentira, mesmo em sua forma externa. Mas o que posso dizer e o que posso escrever sobre o vosso Jesus que não conseguiu manter tal perseverança na veracidade? Uma pessoa que afirma a divindade deveria ter vindo ao mundo como um leão que ruge, em vez de praticar teoria durante toda a sua vida e fazer todas as suas afirmações de maneira semelhante à mentira, provando assim que ele não está entre os personagens perfeitos que se anunciam diante dos seus inimigos sem se preocupar com a morte. Eles confiam plenamente em Deus e nunca demonstram covardia em nenhuma situação. Ou seja, aqueles que confiam em Allah, na verdade, nem mesmo os profetas de Deus fazem isto. A pessoa a quem vocês chamam Deus viveu toda a sua vida cometendo teoria. Na verdade, choro quando imagino como eu responderia se alguém se opusesse ao estado tímido e ao uso de teoria, que é uma forma de falsidade de um Jesus de coração fraco. Quando imagino Sayyid al-Mursalin, o chefe dos mensageiros, sozinho durante a batalha de Uhud e proclamado diante de espadas desembanhadas que sou Muhammad, sou o profeta de Deus, eu sou filho de Abdul Muttalib. E por outro lado, imagino vosso Jesus tremendo, avisando seus discípulos a não contarem a ninguém que ele é Jesus o Cristo, o que era contrário à realidade, embora esta afirmação não levasse ninguém a matar ele. Estou imerso no oceano de perplexidade e pergunto: oh meu Deus, será que esta pessoa é um profeta quando esse é o seu nível de coragem no caminho de Deus? A expressão de espanto por parte do Messias prometido al-Islam pelo relato bíblico de Jesus foi na forma de uma resposta contra-acusativa. Não foi o caso de o Messias prometido al-Islam ter rejeitado a missão profética de Jesus al-Islam. O Messias prometido al-Islam não rejeitou que Jesus fosse um profeta, mas destacou aquela condição do profeta que eles apresentam nas suas próprias escrituras e o consideram filho de Deus. Eles então tentam acusar o santo profeta sallallahu alaihi wasallam dizendo que ele permitiu mentir ou agir com covardia. Ibn Ishaq escreve que quando os descrentes cercaram o santo profeta sallallahu alaihi wasallam, ele diz: "Man rajulun yashri lana nafsahu." Quem se entregará por minha causa? Ziad bin Sakan levantou-se com 5 companheiros da tribo Ansar. De acordo com algumas narrações, ele era Ammara bin Yazid bin Sakan. E mostrando grande coragem, um após outro, eles entregaram as suas vidas. Isso continua até que apenas Ziad ou Ammara restou e ele também sofreu vários ferimentos. Depois disso, um contingente de muçulmanos retornou e repeliu os idolatras para longe do santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Depois disso, o santo profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Tragam Ziad bin Sakan para mim." Ele foi levado ao santo profeta sallallahu alaihi wasallam no estado em que estava a respirar pela última vez. O santo profeta sallallahu alaihi wasallam disse para trazê-lo para perto dele e os companheiros o fizeram.
O santo profeta sallallahu alaihi wasallam moveu seus pés em sua direção e então ele colocou a sua cabeça sob os seus pés abençoados. Quando Hazrat Ziyad radhiyallahu ta'ala anhu faleceu, a sua bochecha estava apoiada nos pés abençoados do santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele sofreu 14 ferimentos no seu corpo. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radhiyallahu ta'ala anhu diz: numa ocasião, quando surgiu uma onda extraordinária de ataques dos Quraishitas, o santo profeta sallallahu alaihi wasallam diz: neste momento, quem se entrega a sua vida pela causa de Allah? Essa voz chegou aos ouvidos de um Ansari, que junto com outros 6 companheiros dentre os Ansar avançaram e cada um deles deu a sua vida, lutando em torno do perímetro do santo profeta sallallahu alaihi wasallam. O chefe deste grupo era Ziyad bin Sakan, radhiyallahu ta'ala anhu. Após este ataque, o santo profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que Ziyad radhiyallahu ta'ala anhu e os outros companheiros se reagruparam, tornando aquela área um pouco menos lotada. O santo profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que Ziyad radhiyallahu ta'ala anhu fosse levado até ele, que estava caído no chão. As pessoas o trouxeram e o apresentaram diante do santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Naquela altura ainda restava um pouco da vida em Ziyad radhiyallahu ta'ala anhu, mas ele estava nos seus últimos suspiros. Nesta condição, ele levantou a cabeça com imenso esforço e colocou o seu rosto sob os pés do santo profeta sallallahu alaihi wasallam, e foi neste mesmo estado que ele deu o último suspiro. No que diz respeito ao martírio de Hazrat Musa bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, relata-se que Hazrat Musa bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu estava a lutar à frente do santo profeta sallallahu alaihi wasallam e foi martirizado enquanto lutava contra Ibn Kamiya. É mencionado nos relatos da história que na batalha de Uhud, Hazrat Musa bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu foi o porta-bandeira e desempenhou as suas responsabilidades com grande diligência. No dia de Uhud, Hazrat Musa bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu tinha a bandeira na mão quando Ibn Kamiya, que estava montado no cavalo, atacou-o e, como resultado, o seu braço direito com que segurava a bandeira foi dissipado. Após isso, ele segurou a bandeira com a mão esquerda. Ibn Kamiya atacou-o novamente e também cortou a sua mão esquerda. Após isso, ele pressionou a bandeira islâmica contra o peito. Ibn Kamiya atacou-o pela terceira vez e infligiu um golpe fatal no peito de Hazrat Musab radhiyallahu ta'ala anhu com a sua lança. A lança quebrou e Hazrat Musab radhiyallahu ta'ala anhu caiu no chão. Depois disso, 2 homens do Banu Abduddar, Suvet bin Saad bin Harmala e Abu Rum bin Umair, moveram-se em direção à bandeira e Abu Rum bin Umair segurou a bandeira. A bandeira ficou em sua posse até os muçulmanos voltaram para Medina. Isto foi mencionado no livro da história, porém em algumas outras narrações é mencionado que o santo profeta sallallahu alaihi wasallam deu a bandeira a Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ao mencionar este incidente, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radhiyallahu ta'ala anhu escreve nas seguintes palavras: o exército dos Quraishitas praticamente cercou-os em todas as 4 frentes e continua a esmagar os muçulmanos a cada momento através de repetidos ataques. No entanto, mesmo depois de tudo isso, os muçulmanos provavelmente teriam se recuperado em breve, mas para o seu espanto, um bravo guerreiro dentre os Quraishitas chamado Abdullah bin Kamiya atacou o Musa bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, o porta-bandeira dos muçulmanos, e dissipou-lhe a mão direita com um golpe de espada. Musa bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu imediatamente agarrou a bandeira com a outra mão e avançou para enfrentar Ibn Kamiya. Mas em seu segundo golpe, a outra mão também foi dissipada. Após isso, Musa radhiyallahu ta'ala anhu juntou ambas as mãos dissipadas no esforço para evitar que a bandeira islâmica caísse e segurou-a contra o peito, no que Ibn Kamiya o atingiu pela terceira vez. E desta vez, Musa radhiyallahu ta'ala anhu foi martirizado e caiu no chão. No que diz respeito à bandeira, outro muçulmano avançou imediatamente e agarrou-a, mas como o tamanho e figura de Musa radhiyallahu ta'ala anhu se semelhava ao santo profeta sallallahu alaihi wasallam, Ibn Kamiya pensou que tinha matado o santo profeta sallallahu alaihi wasallam.
Também é provável que este seu plano tenha sido meramente por motivo de maldade e engano. De qualquer forma, quando Musab radiyallahu ta'ala anhu foi martirizado e caiu, Ibn Kamia exclamou que já tinha matado Muhammad. Com esta notícia, os muçulmanos perderam toda a compostura que lhes restava e a sua força foi completamente dispersa. Muitos companheiros fugiram no campo de batalha no estado de consternação. Como já mencionei, o lapso momentâneo e concentração dos muçulmanos transformou a vitória do exército muçulmano numa derrota temporária. Contudo, na história da guerra, o santo profeta sallallahu alaihi wasallam é considerado o maior comandante e especialista em dar ordens sábias e decisivas. Ele manteve um olhar atento às situações em constante mudança na batalha. Ele foi capaz de proteger o seu exército disperso e mais fraco diante de um exército 4 vezes maior, impedindo assim o inimigo de cumprir as suas más intenções de esmagar completamente o exército muçulmano. Após o martírio de Hazrat Musab bin Umair radiyallahu ta'ala anhu, o santo profeta sallallahu alaihi wasallam deu a bandeira islâmica a Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu. Ele segurou a bandeira nas mãos e posicionou-se contra o inimigo. Imbuído do desejo de vitória, a sua espada continuou a golpear um após o outro, fazendo com que o exército muçulmano recuperasse a sua determinação. Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu reuniu-se com um pequeno grupo de exército muçulmano em torno do santo profeta sallallahu alaihi wasallam e lutou até encontrar uma saída para sair do cerco dos idolatras. Assim, sob a liderança do santo profeta sallallahu alaihi wasallam, este pequeno grupo encontrou uma saída e abriu caminho para o exército disperso dos muçulmanos que estava a perder a sua determinação depois de ouvir a notícia de que o santo profeta sallallahu alaihi wasallam já tinha sido martirizado. Como resultado, os descrentes de Meca começaram a lançar ataques incessantes contra o exército muçulmano para tornar a sua fuga mal sucedida. No entanto, a estratégia de retirada do santo profeta sallallahu alaihi wasallam foi tão bem sucedida que este punhado de pessoas conseguiu ficar ombro a ombro no semicírculo e permitiu-se deslizar em direção ao vale, esmagando todos os ataques do inimigo. O inimigo tentou ao máximo cercá-los, mas o santo profeta sallallahu alaihi wasallam derrotou seus ataques e abriu caminho a seguir. Há também relato de um estado de sono e sonolência que se apoderou dos companheiros enquanto lutavam durante a batalha de Uhud. Allah Todo-Poderoso criou circunstâncias que os fizeram adormecer. Os detalhes disto são narrados por Hazrat Zubair bin al-Awam radiyallahu ta'ala anhu. Ele narra: quando a situação mudou durante a batalha de Uhud, encontrei-me perto do santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando estávamos todos confusos e com medo, uma espécie de estado de sonolência apoderou-se de nós. As condições eram tais que parecia que a sonolência se apoderou de nós todos. Portanto, não havia nenhum entre nós cujo queixo não estivesse no peito. Ou seja, as suas cabeças estavam a cair devido ao estado de sono. Ele continua a dizer assim: por Allah, pareceu-me que eu estava a ouvir a voz de Mu'attib bin Qushayr Ansari no sonho. Ele estava a dizer: se tivéssemos autoridade para tomar uma decisão, nunca seríamos mortos aqui desta forma. Mu'attib bin Qushayr Ansari era um companheiro que participou em Beit Aqba, em Batalha de Badr e em Batalha de Uhud. Lembrei-me destas palavras enquanto estava neste estado de vê-lo no sonho, quando Allah Todo-Poderoso revelou em relação a esta situação. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أحمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. Então, depois do pesar, ele fez descer a paz sobre vós, uma sonolência que se apoderou de um grupo de vós, enquanto o outro grupo estava ansioso no que a si próprio dizia respeito, pensando erradamente de Allah como um pensamento de ignorância. Eles disseram: se nós temos a dizer algo neste governo dos assuntos, dizei, todas as decisões pertencem a Allah.
Hazrat Ka'b bin Amr Ansari radhiyallahu ta'ala anhu relata nas seguintes palavras: numa ocasião, no dia de batalha de Uhud, eu estava entre 14 dos meus colegas, além do santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, a sonolência ao poderoso de que serviu como uma fonte de paz, ou seja, foi um sono que trouxe a paz. Apesar de estarmos em estado de batalha, era um sono que nos dava tranquilidade. Não havia nenhum entre nós de quem os sons de ronco não pudessem ser ouvidos. Ele continua a dizer: eu vi que a espada de Bishr bin Bara bin Marur estava a escorregar da mão dele, sem que ele sequer a sentisse cair, enquanto os idolatras lançavam ataques contra nós. Hazrat Khalifatul Masih IV, rahimahullah ta'ala, escreveu o comentário deste versículo e afirmou: é possível que ele tenha sentido como se a espada tivesse caído, porque naquele momento eles foram vencidos por um estado de sono e pelas armas que seguravam com firmeza tinham se afrouxado em suas mãos, fazendo com que as armas caíssem. Em qualquer caso, a palavra nuaz foi usada e, à luz dos vários aspectos dos significados da palavra amanatan nuaz, a tradução pode ser resumida da seguinte forma: então, depois do pesar, ele fez descer a paz sobre vós, uma forma de sono ou um estado de sonolência que deu paz ou lhe concedeu um estado de paz cujo impacto teve um elemento de sono ou incluiu o sono. O significado de amanatan nuaz também é um estado temporário no qual a pessoa é vencida pelo sono e momentaneamente a cabeça cai. No entanto, a palavra nuaz que foi usada aqui não se refere a este tipo de sono, mas sim a um estado que se situa entre o estado de vigília e o sono. Antes de adormecer, entramos numa fase intermediária do sono, em que todo o corpo fica relaxado e isso por si só traz um estado de paz. Se este estado de relaxamento continuar, então isso leva a um estado de sono. Neste estado, mesmo que as pessoas estejam a andar, não cairão, na verdade, sentirão um choque repentino antes de cair e saberão em que estado se encontram. No entanto, se entrarem em estado de sono, não terão controle sobre o corpo. Contudo, é possível que Bishr bin Bara radhiyallahu ta'ala anhu também tenha sido vencido por um estado de sono profundo, mas apesar de ser um estado de guerra, era, no entanto, um estado de paz e em tal estado também a pessoa pode cair. Assim, mesmo que este seja o caso, então o espeto da sua mão teria afrouxado e a espada teria caído. Contudo, este é um tal estado que a pessoa percebe imediatamente que está prestes a entrar num estado de sono profundo e a pessoa de repente dá um solavanco e acorda. Por isso, Allah afirma que Ele lhes concedeu um estado de paz que era semelhante a um estado de sono, mas não tão profundo quanto o estado de sono em que a pessoa não tem controle sobre o seu corpo. Isto concedeu-lhes uma sensação de paz, mas não os deixou completamente inativos. Da mesma forma, no hadith de Bukhari, Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu afirma que bem no meio da batalha de Uhud, eles foram vencidos por um estado de sono. Este estado de sono já foi mencionado antes. Hazrat Talha radhiyallahu ta'ala anhu afirma que a espada estaria prestes a cair e então ele a segurava novamente. Assim, este hadith mostra que não era um estado de sono em que as coisas caíam das suas mãos ou caíam enquanto caminhavam. Era um estado de tranquilidade, mas ainda assim, eles tinham controle sobre o seu corpo. As armas estariam prestes a cair, mas voltariam a segurá-las. Este estado de sono não apareceu apenas por um momento repentino, mas sim um estado que continua a dominá-los durante algum tempo. Há uma outra narração em Tirmizi, em Abwab al-Tafsir, narrado por Hazrat Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu, em que ele afirma: no dia de Uhud, olhei para cima e vi que todos estavam a ser vencidos por um estado de sono e estavam a abaixar-se atrás dos seus escudos. Por ficarem acordados ou por cansaço extremo, os companheiros estavam em muito mau estado e, por serem vencidos por este estado, Allah estava a conceder-lhe um estado de conforto e paz.
Ele ainda nega que este não é o caso de acontecer com apenas um soldado. Na verdade, todos os companheiros que estavam ocupados na luta junto com o santo profeta sallallahu alaihi wasallam contra o inimigo foram subitamente vencidos por este estado, como se descesse dos céus e cobrisse todos. Na altura, eles precisavam desesperadamente de um estado de paz e da oportunidade de se refrescarem, e este não era o tempo para dormir. Em tais circunstâncias, onde a pessoa está extremamente fatigada, pode ser dominada por tal estado. Em qualquer caso, para um grupo inteiro de pessoas ser dominado por um estado de sono de uma só vez, e também no momento em que uma batalha está em curso e há um grande risco por parte do inimigo, é na verdade um milagre e não apenas uma mera coincidência. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, mas isso não era uma mera coincidência. Pelo contrário, era um milagre e uma forma especial de paz que foi concedida a eles naquela altura por Allah Todo-Poderoso. Allama Abdul Razak Zohri narrou que no dia do Uhud, o santo profeta sallallahu alaihi wasallam foi atacado 70 vezes com a espada, mas Allah Todo-Poderoso o salvou de todos os ataques. Ibn Hajar al-Asqalani afirma que é possível que Zohri tenha literalmente entendido que foram 70 ataques, ou esteja a referir-se a isso para indicar um grande número. O Messias prometido al-Islam afirma: aquele que ficou ao lado do santo profeta sallallahu alaihi wasallam durante a batalha foi considerado o mais corajoso, pois o santo profeta sallallahu alaihi wasallam ficava na posição onde havia maior perigo. Santo é Allah. Que posição elevada ele tinha. Tomemos o exemplo de Uhud, onde houve um ataque implacável da espada e a luta foi tão intensa que os companheiros não aguentaram. E ainda assim, este homem corajoso continuou a lutar bravamente. Nenhuma culpa recai sobre os companheiros, pois Allah os perdoou. Na verdade, a sabedoria por trás disso foi para que a bravura do mensageiro de Allah pudesse ser manifestada. O Messias prometido al-Islam afirma: a certa altura houve um ataque de espadas de todos os lados, e ainda assim ele afirmava abertamente a sua missão profética e dizia: eu sou Muhammad, o mensageiro de Allah. Diz que o santo profeta sallallahu alaihi wasallam sofreu 70 feridas, mas as feridas não eram profundas. Este era o grande caráter moral do santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Abu Amir relata sobre o incidente do santo profeta sallallahu alaihi wasallam caiu numa vala. A narração é a seguinte: Abu Amir Fasik cavou muitas sepulturas no campo de batalha de Uhud para que os muçulmanos caíssem nelas sem perceber e, portanto, sofressem perdas. O santo profeta sallallahu alaihi wasallam também caiu numa delas sem perceber que estava lá. O santo profeta sallallahu alaihi wasallam caiu inconsciente e ficou ferido nos joelhos. Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu correu rapidamente para o profeta e segurou-o, e Hazrat Talha bin Ubaidullah levantou-o e tirou-o de lá. O maldito Ibn Kamiya foi a razão da queda do santo profeta sallallahu alaihi wasallam quando atacou o santo profeta e golpeou-o com a sua espada. A espada atingiu o pescoço do santo profeta. Embora a espada em si não o tenha atingido, a força do golpe causou um choque tão grande no seu pescoço que ele sentiu desconforto no pescoço por um mês ou mais do que isso. Ao mesmo tempo, Ibn Kamiya começou a atirar pedras no santo profeta sallallahu alaihi wasallam, uma das quais atingiu-o nas costas. Utbah bin Abi Waqas, irmão de Saad bin Abi Waqas, também atirou uma pedra no santo profeta sallallahu alaihi wasallam que o atingiu na boca, quebrando o seu quarto dente inferior, ou seja, o dente entre o dente frontal e o canino. Da mesma forma, o seu lábio inferior também ficou ferido. Imam Ibn Hajar Asqalani afirma que um pedaço do seu dente quebrou, mas não o dente inteiro se quebrou desde a raiz. Quando Saad bin Abi Waqas, irmão de Utbah, soube que era o seu irmão quem atacou o santo profeta sallallahu alaihi wasallam, ele entrou no exército adversário procurando por ele a fim de se vingar. Ele próprio diz: talvez não haja nada mais do que eu desejo no mundo do que matá-lo. No entanto, Utbah escapou dele e fugiu. Saad voltou mais uma vez à procura dele, mas sempre ele escapava dele.
Quando ele estava prestes a ir pela terceira vez, o santo profeta sallallahu alaihi wasallam diz a Hazrat Sa'd radiyallahu ta'ala anhu: ó servo de Allah, pretendes dar a tua vida? Hazrat Sa'd radiyallahu ta'ala anhu diz que desta forma o santo profeta sallallahu alaihi wasallam impediu-o de ir lá e por isso ele não foi lá. O santo profeta sallallahu alaihi wasallam fez a seguinte oração contra Utbah bin Abi Waqas: Allahumma la yahulu alayhi al-hawlu hatta yamuta kafiran. Ó Allah, não deixe passar mais um ano antes que ele morra no estado de incrédulo. Allah aceitou a sua oração, pois Hazrat Hatib bin Abi Balta radiyallahu ta'ala anhu matou-o no mesmo dia. Hazrat Hatib radiyallahu ta'ala anhu diz: quando vi a audácia depravada de Utbah bin Abi Waqas, perguntei imediatamente ao santo profeta sallallahu alaihi wasallam onde estava Utbah. O santo profeta sallallahu alaihi wasallam indicou-me a direção onde ele tinha ido. Fui imediatamente atrás dele e finalmente encontrei-o. Golpeei-o rapidamente com a minha espada, resultando no corte no seu pescoço e a sua cabeça caiu à distância. Tomei posse da sua espada e do seu cavalo e levei-os ao santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Ao ouvir esta notícia, o santo profeta sallallahu alaihi wasallam diz 2 vezes: Raziyallahu anka, que Allah esteja satisfeito contigo. Que Allah esteja satisfeito contigo. Neste ataque, o capacete que o santo profeta sallallahu alaihi wasallam usava também se quebrou. E devido aos constantes ataques do inimigo, o santo profeta sallallahu alaihi wasallam sofreu ferimentos no rosto e cortes no seu corpo. Uma das pessoas que atacou o rosto abençoado do santo profeta sallallahu alaihi wasallam era Abdullah bin Shahab Zuhri, que mais tarde aceitou o Islão. Esses detalhes estão em curso e serão apresentados no futuro, se Deus quiser. Neste momento, queria mencionar alguns membros falecidos. Em primeiro lugar, vou falar sobre o respeitado Abu Hilmi Muhammad Ukasha Sahib da Palestina. Sharif Ode Sahib escreve sobre ele: há alguns dias, o nosso irmão Ahmadi em Gaza, Muhammad Ukasha Sahib, foi brutalmente martirizado. O seu corpo foi encontrado a alguma distância da sua casa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. O falecido era um sincero membro da comunidade Ahmadiyya. Ele tinha 75 anos. Ele migrou da sua aldeia para a cidade de Jabalia, em Gaza, onde viveu no campo de refugiados. Ele tem 7 filhos, 5 filhas e 35 netos. Um dos seus netos diz que não conseguia contactá-lo há várias semanas. Durante o cessar-fogo temporário, ele foi procurá-lo, mas não o encontrou na sua casa. O seu corpo foi encontrado entre os cadáveres a 100 metros da sua casa. Foi baleado na cabeça e martirizado. Um Ahmadi em Gaza chamado Yasser Shahin Sahib diz: há 10 anos, o falecido instalou uma antena parabólica e pediu-me para ajudá-lo a encontrar o canal MTA. Naquela altura, conheci a Ahmadiyya através dele. Algum tempo depois, ele deu-me mais detalhes sobre a comunidade e enviou para mim alguns livros. Então, por um período de tempo, continuamos a ter debates. Então, fiz a oração Istikhara, após a qual minha esposa e eu prestamos o juramento de lealdade. Muhammad Ukasha Sahib ficou muito satisfeito com o facto de eu ter prestado o juramento de lealdade. Depois disso, nosso relacionamento ficou mais forte. Ele contava-me o comentário dos versículos do Alcorão por horas e horas. Ele lia trechos do Tafsir Kabir para mim e explicava-me o conceito tal como revogação. A sua maneira de falar era muito simpática. Ele já estava a escrever um livro há algum tempo e convidava-me para ouvir o seu livro a fim de melhorá-lo e trazia vários assuntos para discussão. A sua intenção era expandir a sua casa para incluir uma biblioteca onde pudesse ter fotocópias da literatura da comunidade. No entanto, a sua família foi cruel com ele por ele ser um Ahmadi e por isso ele não conseguiu cumprir este desejo. Foi através dele que conheci a comunidade de Gaza. Nós todos o visitávamos na sua sala de estar. Nos seus últimos anos, devido a problemas de saúde, ele muitas vezes ficou em casa, pois era difícil para ele se movimentar.
Um outro Ahmadi de Gaza diz: o falecido era alto, esbelto, com barba branca. O impacto da sua piedade e virtude poderia ser imediatamente sentido por qualquer pessoa com quem ele falasse. Ele estaria sempre ocupado na lembrança de Allah e na leitura da literatura da comunidade. Era o seu grande desejo que a comunidade tivesse uma mesquita perto da sua casa. Durante a guerra, em 2014, ele escreveu um artigo no qual diz que estava próximo o dia em que os túmulos seriam bombardeados e suas pedras tumulares ficariam dispersas. Foi exatamente isso que aconteceu. Apesar de passar por muitas dificuldades, sempre recebia a todos com um sorriso. Ele era muito generoso, inteligente e conseguia ler rapidamente o que o outro pensava. Dr. Yusuf Saab diz: o irmão Hilmi foi muito devoto e um verdadeiro Ahmadi. Mesmo antes de se tornar Ahmadi, a sua mentalidade e as suas relações eram como os de um Ahmadi. Assim que soube da comunidade, prestou juramento de lealdade. Depois de prestar juramento de lealdade, ele falava com estudiosos e outros habitantes locais sobre Ahmadiyya, devido ao qual enfrentou muita oposição e dificuldades por parte da sua família. Nos seus últimos dias, ele caminhava com muletas e, apesar de passar por grandes dificuldades e perigos no caminho, devido aos adversários, seria primeiro a chegar para a oração de sexta-feira ou para qualquer outra reunião. Apesar de não ter muito, ele pagava suas contribuições financeiras antes de outros. O seu desejo era que a comunidade e as suas crenças se espalhassem por todo o mundo, porque apresentam a solução para todos os problemas da humanidade. Ele queria dar a sua casa e uma parte do seu terreno à comunidade para que ali pudessem ser construídas uma mesquita e a sede da comunidade, mas os seus familiares opositores impediram que isso acontecesse. Que Allah Todo-Poderoso eleve a sua posição espiritual e faça com que os seus filhos sejam beneficiários das suas orações. Que os seus filhos e familiares compreendam a Ahmadiyya, o verdadeiro Islão, e testemunhem a paz e a segurança. Que Allah Todo-Poderoso traga paz à sua região, detenha os opressores e os elimine. Israel também está a iniciar uma operação militar na sua fronteira com o Líbano para combater o Hezbollah, o que só irá piorar as condições. Da mesma forma, os Estados Unidos da América e a Grã-Bretanha iniciaram uma operação militar contra a tribo Houthi do Iêmen. Todas estas coisas apenas estão a expandir ainda mais a guerra. Agora, muitos comentadores disseram que uma guerra mundial parece estar próxima. Há uma grande necessidade de oração, que Allah conceda compreensão e sabedoria à humanidade. Vou falar sobre uma senhora falecida, a senhora Amatul Nasir Zafar Sahiba, a esposa de Haider Ali Zafar Sahib, um missionário da comunidade que serve na Alemanha. Ela faleceu há alguns dias. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pela graça de Allah, ela era uma músia. Além do marido, ela deixou para trás um filho e duas filhas. O seu avô materno, Chaudhry Aminullah Sahib, era o companheiro do Messias prometido al-Islam. Haider Ali Zafar Sahib escreve: sou missionário e servi a comunidade nos diversos lugares. Ela viveu sozinha por aproximadamente 2 anos, mas nunca reclamou comigo sobre isso. Certa vez, quando algo surgiu e a incomodou, perguntei-lhe por que é que ela não me contou antes. Em resposta, ela disse que não queria me causar qualquer perturbação enquanto servisse na comunidade. Em Frankfurt, ela também serviu a comunidade como presidente local da Associação das Mulheres da Beit Sabu Jamaat. Durante o ano em que se realizou o centenário do califado, ela serviu como presidente da Associação das Mulheres de Frankfurt. Ela era muito regular em realizar as orações e os jejuns. Ela realizava oração de Tahajjud e recitava regularmente o Sagrado Alcorão. Ela era muito caridosa e atenciosa e pagava as suas contribuições financeiras dentro do prazo. Que Allah Todo-Poderoso lhe conceda sua misericórdia e perdão. A seguir vou falar sobre a senhora Nassim Akhtar Sahiba, esposa de Habibullah Kahlun Sahib de Gatialia. Ela faleceu há poucos dias. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pela graça de Allah, ela era uma músia e pagou todas as suas contribuições de wasiat antes do seu falecimento. Ela até pagou a parte de vida da sua propriedade durante a sua vida. Além do marido, ela deixou para trás 6 filhos e 2 filhas. Uma das suas filhas faleceu durante a sua vida. Ela cuidou dos seus filhos com muito amor e deu-lhes a educação.
4 dos seus filhos são devotos vitalícios. Um dos seus filhos, Navid Adil Saheb, está a servir a comunidade como missionário responsável na Libéria. Por causa de estar em serviços da comunidade, ele não conseguiu comparecer ao funeral dela. Ele escreve: Ahmadiyya entrou na sua família através do seu pai, Mola Bakhsh Saheb, que prestou o juramento de lealdade durante a era do segundo califa. Ela tinha considerável conhecimento religioso. Às vezes, as pessoas que a conheciam perguntavam-lhe sobre a sua educação formal, porém ela não tinha muita educação secular. Ela, quer dizer, a sua mãe, costumava dizer que o seu interesse pelo conhecimento religioso vinha do seu pai, porque ele ouvia os dars e palestras na mesquita e os repetia em casa sem qualquer falta. Assim, os pais podem ter um grande impacto sobre os filhos se tiverem tal discussão em casa. O seu amor pela comunidade e por califado não tinha limites. Ela era muito corajosa e tinha grande honra por sua fé. Ela não aguentava ouvir nada contra a comunidade e contra o Messias prometido ao Islã. Ela era muito regular em realizar as suas orações e também fazia oração de tahajjud. Realizou itikaf regularmente, exceto durante os últimos anos da sua vida. Ela recitava o Sagrado Alcorão inteiro 3 a 4 vezes durante o mês do Ramadão. Ela sempre fazia lembrança de Allah e invocava bençãos sobre o Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam. Certa vez, ela caiu acidentalmente e quebrou a sua perna. Na altura, quer dizer, o filho dela, Adil Saheb, que está a escrever isto, e o meu irmão estávamos com ela. Bem na hora de sairmos da casa, ela caiu e quebrou a sua perna. Ela disse-me para ir cumprir os meus deveres. Contactou ao genro de uma cidade vizinha e foi ao hospital com ele. Ela disse ao seu filho: seu dever é ir imediatamente e servir a sua fé. Navid Adil Saheb diz: 7 anos depois, fui visitá-la durante as férias. Ela avisou-me que a vida e a morte estão nas mãos de Deus. Não pode dizer quando chegará a hora de alguém. Se algo desta natureza acontecer, não saia do seu trabalho, mas fique onde está. Assim, ele ficou no seu centro e não conseguiu comparecer ao funeral de sua mãe. A seguir vou falar sobre a respeitada Mubaraka Begum Sahiba, esposa de Rashid Ahmad Zamir Sahib de Bashirabad. Ela faleceu há poucos dias. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ahmadiyya entrou na sua família através do seu pai Bahawal Haq Sahib, que prestou juramento de lealdade em 1948 nas mãos de Hazrat Khalifatul Masih II radiyallahu ta'ala anhu. Ela tinha qualidades extraordinárias. Ela realizava regularmente as 5 orações diárias e a oração de tahajjud. Ela era uma mulher piedosa e virtuosa que servia abnegadamente a comunidade. Ela teve a oportunidade de servir a comunidade em diversas funções. Ela também serviu como presidente de Lajna Ima'illah. Ela passou quase toda a sua vida servindo a comunidade. Ela ensinou o Sagrado Alcorão a centenas de meninos e meninas. Ela usava o véu com muito cuidado e inculcou esse hábito nas meninas. Ela foi ativa em participar no serviço à humanidade. Ela atendeu às necessidades dos pobres e das viúvas. Ela ajudou muitas meninas pobres e órfãs a se casarem. Ela ensinou muitas meninas a costurar roupas. Todas as sextas-feiras, ela ia à mesquita 2 horas antes das orações de sexta-feira e limpava ela própria a área das mulheres. Depois disso, ela realizava as orações voluntárias. Ela era muito fiel e confiável. Muitas mulheres da comunidade confiavam a ela as suas joias e dinheiro para guardar por causa da sua confiabilidade. Ela nunca brigou com ninguém, nem era desrespeitosa. Tinha um espírito de moralidade muito elevado. Pela graça de Allah, ela era uma músia. Quando ela entrou no plano de Wasiat, ela também alistou as suas filhas. Desta forma, ela também exortou outras mulheres da sua aldeia a entrar no plano de Wasiat. Para além do marido, ela deixou para trás um filho e 5 filhas. Ela era sogra do missionário Usman Ahmad Sahib, que está a servir a comunidade na imprensa Rakim Press em Sierra Leone. E também era sogra do missionário Saadat Ahmad Sahib, que está a servir
servir a comunidade em Burkina Faso. As duas filhas casadas com esses missionários não conseguiram estar com ela nos momentos finais. Eles ficaram nas áreas onde servem a comunidade. A sua filha Asifa Sahiba escreve: tenho a oportunidade de servir ao lado do meu marido Usman Ahmad Sahib em Serra Leoa. Por servir a comunidade juntamente com o meu marido, não consegui comparecer ao funeral e ao enterro da minha mãe. Da mesma forma, a minha irmã mais nova, Mariam Bushra, está no Burkina Faso e também não conseguiu comparecer ao funeral. Que Allah lhes dê coragem e força e conceda misericórdia e perdão aos falecidos. Que as orações deles por seus filhos sejam aceitas. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر